Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Rosa, sou oftalmologista e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre colírios para controle de miopia. A primeira questão importante antes de começar a falar sobre isso é o que é controle de miopia. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho 25 anos, eu tenho uma miopia que já aumentou muito, se eu usar esse colírio, esse tratamento específico para controle de miopia, a minha miopia vai regredir, ela vai parar de evoluir, enfim. Esses tratamentos para controle de miopia, eles são testados em criança e adolescente. Por quê? Porque o nosso olho cresce durante a infância e adolescente. Da mesma forma que o nosso corpo cresce, o nosso olho cresce. E o olho grande é um dos sinais principais da alta miopia. Então, na alta miopia, as pessoas geralmente têm um olho alongado, um olho aumentado. Então, o que a gente tem que tentar controlar é esse crescimento excessivo ocular. Então isso só pode ser feito na época em que esse olho de fato cresce muito, que é na infância e na adolescência. Então a maioria dos tratamentos de controle de miopia disponíveis, eles são para crianças acima dos 6 anos até adolescentes ou pré-adolescentes, tá? Então nessa fase que o olho realmente está em uma fase de crescimento maior. Se a gente tentar fazer isso num paciente de 30, 35 anos, provavelmente isso não vai funcionar muito, tá? E aí o que a gente tem em relação a colírio para controle de miopia? O colírio que é mais estudado para controle de miopia é o colírio de atropina. A atropina a gente sabe que é uma substância que faz uma paralisação da musculatura e também dilata a pupila, né? E quando a gente usava a atropina em concentrações maiores, a gente tinha muitos efeitos colaterais relacionados a esse uso, como embaçamento da visão, a visão poderia ficar um pouco dupla, e alguns pacientes se queixavam muito desse embaçamento relacionado à dilatação. Mas hoje em dia a maioria dos estudos são com uma dosagem muito baixa de atropina, que é a atropina a 0,01%. A maioria das vezes é nessa concentração, mas em alguns casos a gente pode fazer concentrações um pouco diferentes dessa. E esse colírio ele já é estudado, já tem muitos artigos mostrando que ele consegue fazer uma redução da progressão da miopia em até 70%. O que isso significa? Tá? Eu vou dar o meu exemplo para vocês entenderem. Eu, quando tinha 6 anos, eu tinha 0,75 de miopia. E hoje em dia eu tenho em torno de 5, 5,5 de miopia. Tá? Então a minha miopia, desde que eu tinha 6 anos até a vida adulta, ela progrediu em torno de 4,5 graus. Tá? Se eu tivesse algum tratamento para controle de miopia que reduzisse a progressão da miopia em 50%, ao invés de ter progredido 4,5, eu teria progredido em torno de 2,25. Então, ao invés de ser uma míope de entre 5 e 5,5, eu seria uma míope de 3. Tá? Isso faz diferença? Você pode me perguntar assim, mas qual é a diferença de usar um óculos de menos 3 para um óculos de menos 5? Em relação ao óculos, não existe uma grande diferença, tá? Até existe, porque até o óculos com grau maior a gente tem que fazer um óculos com uma lente especial, mais fina, por causa da estética, etc. Essa lente é mais cara, mas esse não é o problema principal. O problema é que pessoas com graus maiores de miopia têm uma chance maior de ter alterações oculares, e são essas: o descolamento de retina, a catarata, o glaucoma e as degenerações da mácula relacionadas à miopia. Então todas essas alterações elas são mais frequentes quanto maior é o grau. Então, se eu posso transformar uma pessoa que seria menos 5 numa pessoa que tem menos 3 de miopia, isso é muito vantajoso. A atropina ela já também tem estudo em pacientes em combinação com a ortoceratologia, e eu tenho alguns vídeos falando de ortoceratologia para quem tem curiosidade. Então, a ortoceratologia associada à atropina, ela tem um benefício ainda maior em relação à redução da progressão da miopia. E a atropina já tem sido bastante usada pelos oftalmologistas, pelos oftalmopediatras, nesse sentido de controlar essa progressão. Se você tem dúvidas sobre isso, coloca aqui embaixo que a gente responde. Tchau, tchau e até a próxima!